E aí, pessoas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Tudo beleza? Tudo legal? Ó, antes de qualquer coisa, curte o vídeo, tá? Dá uma curtida, se inscreve no canal, beleza? E comenta sobre o que eu vou falar aqui. Pode comentar, pode falar o que você quiser, pode meter o pau, pode falar o que você quiser. O tema é livre, você pode discorrer, você pode falar, mas não esquece de curtir. Tranquilo? Ó, antes de qualquer coisa, um gole de suco, porque o negócio aqui vai longe. Seguinte, antes de qualquer coisa, eu não vou nem mostrar o livro, tá? Antes de qualquer coisa, eu vou ler as primeiras linhas que o autor coloca aqui. Olha só que belezinha. Muito bonito, ó. É uma coisa bacaninha. Logo, enfim, vou estar bem morto, apesar de tudo. Talvez mês que vem. Vai ser abril ou maio. O ano ainda é uma criança. 1000 sinaizinhos me dizem. Quem sabe esteja errado, quem sabe consiga chegar até o dia da festa de São João Batista ou até mesmo o 14 de julho, festa da liberdade. Quem escreveu isso? Ó, Thomas Becket, Malone morre. Um tempo atrás eu fiz um vídeo esperando Godot do Becket. Algum tempo atrás eu fiz um vídeo porque foi uma impressão que eu tive sobre o Becket, porque assim, eu posso confessar que eu não tinha lido nada do autor, nada. Aquele negócio de orelhada, de ouvir falar. O dia que eu peguei a peça e fui ler, o negócio foi um estrago. Foi um estrago. Depois eu fui assistir encenações, tem na internet filme. É bem vasto a produção do Becket que você pode encontrar na internet. E depois, pela mesma sorte que eu tinha encontrado Godot, eu encontrei esse livro aqui. Cara, ai meu Deus. Só. Se alguém viu o vídeo anterior, já tinha detectado que o trem ali é complicado. O trem ali é complexo. Porque o Becket não tem esperança nenhuma no ser humano, na raça humana, nas realizações do ser humano, na religião, na ideologia, pode ser marxista, pode ser o que for. O Becket, ele não acredita. Ele não... Talvez a única coisa que ele bote fé, que ele colocou fé, tenha sido a literatura. Era a única forma de expressão, era a única criação do ser humano que o Becket acreditava. O Becket não acredita em praticamente nada que venha do ser humano. Ele acha o ser humano uma merda, uma porcaria. Não tem religião, não tem cristianismo. Eu fico até, cara, putz, ó, não tem nada aqui que valha um ser humano, valha alguma ideia. O Becket, ele era influenciado pelo James Joyce. Ele foi secretário do Joyce. Quando o Joyce estava na mais absoluta miséria, na época da Segunda Guerra Mundial, que o Joyce morreu em 41. Ele era secretário particular do Joyce. E o Joyce estava numa miséria absoluta, absurda. Pô, para muitos, talvez o melhor escritor do século XX. O cara que fez coisas extraordinárias, escreveu Ulisses, cara. E o cara tava na miséria. E o Becket vendo isso. Como um homem como o James Joyce chega num grau cego, doente, já às portas da morte, sem um centavo no bolso, ajudado por amigos, e o Becket vendo isso. E o Becket aprendeu muito com Joyce. Ele aprendeu as formas a forma de escrever, de criar, de inventar palavras. Ele aprendeu com o James Joyce. E ele viu também o que é o ser humano. O que são os amigos,
que não te ajudam na hora que você está na mais absoluta miséria. Você simplesmente é largado. O Joyce foi largado por todos. Ele estava escrevendo Finnegan's Wake, mas assim, não tinha mais os amigos que ele tinha lá no passado. E ele foi largado, foi deixado. E o Beckett vendo isso. Isso influenciou o cara de uma forma a perder qualquer esperança que viesse do ser humano. E ele escreve o Esperando Godot exatamente com esse pensamento. E vem esse livro aqui, que é 1 ano antes, ou 2 anos antes do Godot. Que é a história de um sujeito que ele está às portas da morte, está assim, na cama de hospital, e ele está assim, vou morrer daqui a algum tempo, já eu morro e tchau, sem Deus, sem ninguém, largado na cama de hospital. E ele fica de reminiscências, esse Malone aqui fica de reminiscências, ele cria historinhas na cabeça dele, ele conta algumas passagens assim muito por alto da vida dele anterior, vai deixando as coisas, né? Já que eu vou morrer, ele faz um recordatório da vida dele. É o que dizem, que quando a pessoa está às portas da morte, ela lembra da sua vida, assim, detalhes da sua vida, do que fez, que deixou de fazer. Mas o Beckett não se atém só a isso. Ele é um criador. Então ele vai criar palavras, ele vai criar expressões, ele vai dar uma geral nessa questão do que é a linguagem. Como ele tinha aprendido com Joyce, ele vai fazer a mesma coisa aqui. Se você pegar aqui, ó, o livro em inglês, o livro foi escrito em inglês e em francês. Malone is mort em francês e Malone is dead em inglês. Quando você pega em português, Malone morre, MM, morte. Entendeu? Em português, MM, ele tinha uma fixação, o Beckett, pela letra M. M de man. Ele tinha os personagens, a maioria dos personagens do Beckett tinha a letra M. Era uma construção que ele fazia questão de colocar. Aqui tem o Malone, aqui tem a Moll. No Godot tem alguns personagens, se eu não estou enganado, com a letra M também. Ele tinha essa fixação pela letra M. Porque a letra M, por exemplo, em francês é meurtre, Malone, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo detectar aqui como é que é em francês, porque porque quando ele é meurtre, é M-E-U-R-T, eu não vou conseguir falar isso em francês, mas de qualquer forma, ela tem a letra M. A morte em francês tem a letra M também, diferente, por exemplo, do inglês. Mas quando ele escreve 2 obras, uma falada em inglês, outra em francês. Mas ele escreveu originalmente em francês e depois ele traduziu para o inglês, porque para ele o sentimento de escrever em inglês talvez cabesse melhor do que em francês originalmente. A experimentação de escrita do Samuel Beckett era tão extraordinária que ele fez 2 livros com a mesma temática, em 2 línguas diferentes, uma em francês e outra em inglês. Ele era muito, muito apegado a essa questão da palavra, da escrita, da linguagem, por conta das influências que ele sofreu de James Joyce. É extraordinário demais. Agora, volto a dizer, você não vai encontrar esperança nisso aqui. Se você tem algum problema de depressão, se você tem algum problema, algo que tá na sua vida, está atrapalhando a sua vida, não leia Beckett. Não leia. Fuja disso aqui. Corra. Porque o negócio é brabeira. É brabeira. Não é um escritor fácil. Não é um escritor fácil. Mas ao mesmo tempo, né, você tomar contato com a escrita, com algo tão clássico, tão interessante, que vai acrescentar a sua vida, que vai acrescentar algo à sua vida, de certa forma recomendável. Mas se você tiver com algum problema de ordem mental, alguma depressão, algo que de repente está te incomodando, eu não recomendo Beckett, porque o negócio não é fácil, não é simples. Eu selecionei aqui mais uma passagem. Eu tinha selecionado uma passagem de início. E agora
antes de fechar, antes de concluir, uma passagenzinha para fechar com chave de ouro, pode-se dizer assim. Tá dentro das reminiscências do Malone, hein? Porque ele tá contando a história de um personagem que está na cabeça dele, que como ele está ali no leito de hospital, ele até cria histórias, assim, no leito de morte ele tem a ideia de criação de alguma história, de algum personagem que não vai levar a nada, porque ele vai morrer, ele está à morte, ele está para morrer, então que diferença vai fazer, né? Mas ele gosta dessa ideia de criar personagens, ele gosta dessa ideia de criar historinhas escabrosas, tá? Escabrosas. Olha só isso aqui. Ela voltou segurando o lampião no alto, um pouco afastado para não ficar cegada. Com a outra mão segurava um coelho branco pelas patas de trás. A mula tinha sido preta, o coelho tinha sido branco. Já estava morto, não existia mais. Há coelhos que morrem antes de a gente matá-los, morrem de puro pavor. Eles têm tempo para isso, quando os tiramos do viveiro pelas orelhas frequentemente e visamos comodamente a parte a ferir, seja a nuca ou a garganta. Muitas vezes ferimos um cadáver sem saber. Acabamos de ver o coelho bem vivo por trás da tela de arame entre as folhinhas que come e ficamos felizes pelo fato de o primeiro corte ter dado certo. Ninguém gosta de fazer sofrer inutilmente quando na realidade apenas perdemos nosso tempo. É o tipo da coisa que acontece de noite, sobretudo o pavor sendo maior à noite. As galinhas, por outro lado, levam uma vida mais teimosa e há algumas que, já sem cabeça, ainda ensaiam alguns movimentos antes de entregar os pontos. Os pombos também são menos nervosos e opõem às vezes uma certa resistência antes de sucumbir à asfixia. Ai, meu Deus. Aí ele vai aqui, a mulher vai, aí ele vai fazendo um relato detalhado da morte do coelho até a chegar à mesa, entendeu? Até chegar à mesa, a morte servindo a comida, servindo como comida para as pessoas à mesa. E tem relatos aqui de estupro, tem relato aqui de coisas assim que no passado era considerado assim aceito, sabe-se lá em que momento o Beckett, por exemplo, pegou de relato, vamos imaginar lá da velha Irlanda dele, lá do início do século, onde as pessoas não tinham o politicamente correto que nós temos hoje, e que as filhas, elas eram, quando elas cresciam, depois dos 11, 12, 13 anos de idade, elas eram vistas como, como é que eu vou dizer, elas eram apetitosas para o pai. E a mãe permitia. Ó, tá vendo? Desse jeito. O Beckett coloca isso aqui, que o pai, nessa fazenda aqui, ele se servia sexualmente da filha mais velha, porque a mãe não tinha dado, sei lá, 7, 8 filhos no lugar onde se vivia, na fazendinha lá, e a filha com 12, 13 anos de idade, ela se iniciava sexualmente com o pai, coisa que hoje, né, é impensável você imaginar algo desse tipo nessa existência que nós vivemos aí, moderna e tal. Mas era assim que se vivia antigamente, viu? Era assim que era, as coisas não eram essa brincadeirinha, essa coisinha que nós temos hoje. Não, as pessoas tinham outra visão de mundo. Era outro mundo. Nós nos civilizamos, pode-se dizer assim, mas o Beckett coloca aqui, né? Coloca aqui como é que era o negócio na fazendinha aqui. Por exemplo, você tem coragem de matar um coelho como está aqui? Você vai lá e... Você tem coragem? Ou você compra o coelho ali pronto, já prontinho, a galinha prontinha, já dentro do papel, dentro do plastiquinho, bonitinho, arrumadinho. As pessoas as pessoas encaravam a morte de outra forma. Era uma outra mentalidade que nós perdemos. Nós nos civilizamos. Como o Beckett, ele não tem nenhum problema com... Ele assim, não tem nenhum...
talvez por criação, talvez por essa influência que ele teve com o Joyce, entendeu? O Joyce era um católico feroz, entendeu? Então, pro Joyce, o ser humano ainda tinha esperança, porque ele acreditava na esperança, que o ser humano ia morrer, ia pro céu, aquela coisa toda, tinha os santos. O Beckett não tinha nada disso, nem Marx, nada, zero. Você não vai encontrar aqui nada de ideologia, nada, nenhuma bengala, nenhuma coisa para você se amparar, para você viver. Oh, se eu morrer, eu vou pro céu dos budistas, ou eu vou pro céu dos islâmicos, ou eu vou ter o dinheiro que vai me amparar, que vai me dar todo um, né, vai me dar um amparo quando eu tiver às portas da morte. Nada, zero. Aqui não tem nada disso. Aqui você é uma besta de carga, você pega as suas filhas e se serve sexualmente na hora que você precisa, você não tem Deus, você não tem ninguém, você é só nesse mundo. Assim como era no Esperando Godot. Assiste, se você não assistiu o vídeo que eu fiz há um tempo atrás, Esperando Godot, procura aí. Procura aí. Isso é Beckett. Isso é Beckett. Sem esperança, sem Deus, sem alma, sem ninguém, nada, zero. Você vai morrer, apenas isso. Você não tem amigos, você não tem ninguém que ame você realmente, você não tem nada. Pro Beckett só tinha literatura, graças a Deus que tinha isso. Porque se não tivesse, para ele a vida não teria sentido nenhum. É aquele pensamento existencialista dos anos 50. Depois da guerra, o ser humano, né, sem esperança, bomba atômica, filme do Bergman, todo aquele cenário dos anos 50, castiço, aquela coisa pesada, é o Beckett. Por isso eu falei, se você tiver algum prurido, algo com você que te incomoda, com esse tipo de pensamento, com isso que eu estou falando aqui, não leia Beckett, não assista nenhuma peça dele, não vá na internet, porque tem as peças lá, tem a peça deles para no Godot lá e tal. Não leia, não assista a peça, fuja. Assim como você pode fugir do Sétimo Selo do Bergman, que é um filme extremamente deprê dos anos 50, que é um filme fabuloso, eu gosto, mas não é para todas as pessoas. A obra, por exemplo, do Bergman não é uma obra para todas as pessoas assistir, porque o negócio é muito pesado, muito pauleiro. Beleza? Ó, dica de leitura, Samuel Beckett. E só digo para você, chega no final, o que vai acontecer com o Malone? Ele morre. Tchan! Ele morre. Não há nada, não há milagre, não há nada. Ele simplesmente morre. Que é o que vai acontecer com todos nós, comigo, com você que está assistindo aí. Um dia você vai ter que prestar contas. Se você acredita em Deus, se você não acredita, se você é ateu, se você é igual o Beckett, que era ateu, que não acreditava em Deus, não acreditava em nada no universo, que você ia para algum canto, você ia para o céu, você não acredita nisso. Mas se você tem uma fagulhazinha de crença, se agarre nisso, porque às vezes, pelo menos para mim, é melhor. Porque se não ter nada, entendeu? É terrível. Beleza? Ó, curte aí o vídeo, tá? Dá uma curtida no vídeo, comenta, beleza? Se eu falei bobagem, pode dizer, falei besteira. Mas ó, comenta, se inscreve no canal, tranquilo? Beleza? Se inscreve no canal, comenta e curte. Valeu, irmão. Beleza. Tchau.